Olá, chegamos na aula de transformação de fontes. Você certamente já utilizou a transformação de fontes se já trabalhou com os teoremas de Thevenin e de Norton. Você pode fazer a transformação de um para o outro utilizando exatamente o conceito de transformação de fontes, que lhe permite transformar uma fonte de tensão numa fonte de corrente e vice-versa. Hoje veremos a transformação de fontes com fontes dependentes, também chamada de fontes controladas. Você sabe como é que a gente utiliza? Pronto, aprenderá na aula de hoje. Então, vamos logo para a aula. Vamos aprender esse conteúdo o mais rápido possível. Vamos, então, começar vendo a transformação com fontes independentes. A transformação com fontes dependentes se dá da seguinte forma. Se você tem uma fonte de tensão em série com uma resistência, você pode transformá-la numa fonte de corrente em paralelo com a mesma resistência. Para isso, basta a gente ter em mente que a resistência mantém o seu valor, Rx em ambas, nesse caso, e a relação entre as tensões e correntes das respectivas fonte de tensão e fonte de corrente é dada por Vx é igual a Rx vezes X. É assim que devemos fazer a transformação de uma para outra, utilizando essa equação. A transformação é bidirecional, como indica aqui essas setas. Aqui a gente tem a representação típica de como se modela um dispositivo, que é uma bateria, por exemplo. Só para dar um exemplo, uma bateria real, uma bateria que a gente encontra no mundo real, quando você aumenta a carga que ela oferta para a carga especificamente, aumenta a corrente que ela está fornecendo, fica melhor dizendo assim, há uma queda de tensão nela. É exatamente assim que a gente representa uma bateria, por exemplo. A gente percebe que quanto maior for a corrente que ela fornece, maior vai ser a queda de tensão aqui nessa resistência. Então, está bem modelada aqui uma bateria. Aqui a gente pode também modelar a bateria utilizando a fonte de corrente. Afinal de contas, a gente pode fazer perfeitamente a equivalência, conforme mostram novamente essas setas. Uma coisa importante que a gente deve ter em mente é impossível fazer a transformação de fontes ideais. Ou seja, se você tem, por exemplo, aqui uma resistência igual a zero, basta você ter em mente que Ix vai ser igual a Vx sobre Rx. Se Rx tende a zero, então o X tenderia a infinito. O X tenderia a infinito. Então, é impossível você fazer essa representação. O mesmo vale em relação à chamada fonte de corrente ideal. Uma fonte de corrente ideal, ela não tem, quando você modela, uma resistência aqui em paralelo. Essa resistência tende a infinito numa fonte de corrente idealizada. Na fonte de corrente ideal, toda a corrente que ela entrega, que ela cria, que ela consegue gerar, é fornecida a carga. Note que na fonte de corrente real, representada por esse conjunto inteiro aqui, parte da corrente que ela fornece desce. Caso análogo à queda de tensão na resistência Rx. Sendo assim, se você tem uma resistência infinita, a tensão tenderia a infinito, ou seja, você não conseguiria fazer a representação de um Vx finito. Então, é impossível fazer a equivalência de circuitos idealizados sem Rx, ou Rx igual a zero na fonte de tensão, ou com Rx igual a infinito numa fonte de corrente. E o caso que a gente está atrás é o caso com a fonte dependente. É isso que a gente está atrás. E a equivalência se dá da mesma forma. Vx é igual a Rx vezes X. O que você tem que ter em mente é que esse Vx ou esse Ix, depende de como está, qual o circuito que você encontrou primeiro, ele vai ser dependente de alguma outra grandeza do circuito. Esse Vx pode ser função de uma corrente ou de uma tensão no outro ponto do circuito. Essa dependência se mantém, afinal de contas você multiplica por um escalar. Então, por exemplo, se Vx é igual a 10i, quando você faz a mudança, a equivalência para a fonte de corrente, esse Ix será igual a Vx sobre Rx e, portanto, vai ser 10i sobre Rx. Joia, temos em mente já que a equivalência entre fontes é feita da mesma forma, fontes independentes e dependentes é feita da mesma forma. Então, vamos verificar como isso pode nos ajudar a solucionar alguns circuitos. Veja aqui um circuito que você já sabe resolver por outras técnicas. Nós já vimos a análise nodal. Temos aula aqui nesse curso sobre análise nodal com fontes dependentes e temos também a análise por malhas.
Também aqui temos aula a respeito disso no nosso curso, mas queremos resolver com o método de hoje. É isso que importa para a gente no dia de hoje. Como é que a gente resolve? A gente pode transformar esses circuitos com fonte de corrente, em paralelo com resistências, em fonte de tensão em série com a mesma resistência. O que a gente deve prestar atenção? Olha só, a ponta da seta, quando transformar para fonte de tensão, vai ser o terminal positivo. Então, essa fonte de tensão equivalente, ela vai estar assim, menos e mais. Botar um pouquinho menor e um pouquinho mais para cima. Menos e mais. A resistência vai ficar em série, ela não se altera. Então, aqui continua sendo 2 ohms. Encontro finalmente nos terminais o 3 ohms. Deixa eu melhorar esse 3 ohms aqui, que ficou um pouquinho feio. 3 ohms, agora ficou bem melhor. Essa resistência aqui está em paralelo com a fonte de corrente. Então, venho e coloco ela aqui. Ela não se altera. E agora aqui é uma fonte de corrente independente. Mais e menos. A ponta da seta com o terminal positivo. Então, fica assim. Mais e menos. Falta a gente encontrar as magnitudes. Essa tensão aqui será igual a... Essa tensão aqui, V, vai ser igual ao valor da corrente vezes a resistência. Foi isso que encontramos. O valor da corrente vezes a resistência. Então, a resistência vale 3. E a corrente vale 4. Então, isso dá 12. Vou escrever aqui, ó, 12 volts. Calculado. Joia. Agora temos para essa outra fonte. A tensão será igual ao valor da corrente, 2Vx, vezes o valor da resistência, 2 ohms. Então, será igual a 4Vx. Isso mesmo. Então, o valor dessa fonte de tensão será 4Vx volts. 4Vx volts. Esse segundo V aqui, ó, é de volts, não é de nenhuma variável. Beleza. Posso até tirar, porque costumeiramente a gente não escreve. Veja que a gente escreveu a corrente 2Vx e não botou a unidade. Então, 4Vx de tensão, eu não vou colocar a unidade também para garantir que não cause confusão. Posso resolver agora de forma bem simples. Eu posso pegar e utilizar a análise de malhas. Afinal de contas, a corrente solicitada vai estar, nesse caso, no mesmo sentido da corrente que eu indiquei. Ficou fácil encontrar esse valor. Basta calcular as quedas das tensões nas diversas partes do circuito. Então, passo primeiro por essa fonte de 12. Então, vai ser menos 12. Afinal de contas, passei primeiro pelo terminal negativo. Aqui eu tenho 3 resistências em série. Então, já posso fazer a soma delas. 3 mais 3 dá 6, mais 2 dá 8. Vezes I0, que é a corrente que eu estou atrás. Posso indicar isso aqui como I0 já para dar o valor numérico igual à variável que a gente colocou. Aqui eu passo primeiro pelo terminal negativo, então é menos 4Vx, essa queda de tensão. Afinal de contas, ela se tornou uma fonte de tensão, que é igual a 0, já que eu retornei ao ponto original do circuito. Tenho que escrever o Vx em função da corrente que eu coloquei, que é o I0. E quanto vale Vx? Vx, conforme indicado, é a tensão nos terminais da resistência de 3 ohms. Vx está aqui, ó, mais, menos. É necessário que você note que eu fiz a transformação da fonte, mas a variável que controla a fonte, nesse caso específico, a variável que controla a corrente, ela se manteve no mesmo lugar, não foi alterada. Ou seja, a tensão Vx continuou nos terminais da mesma resistência. Você vai ter que botar isso em mente. Todas as vezes que você faz a alteração da fonte, a variável que controla a fonte se mantém do jeito que estava originalmente. Nesse caso específico, Vx vai dar negativo. Então, vai ser menos 12 mais 8 e 0, menos 4, e Vx será igual a menos 3 e 0. Isso mesmo, passei primeiro pelo terminal negativo, que é igual a 0. Joia. Viu aqui, faço as minhas contas. Menos 12 mais 8 e 0 mais
12 e 0 é igual a 0. Então, eu posso passar o menos 12 para o outro lado, fica positivo. Então, vai ser igual a 12. E aqui eu tenho 8 mais 12 vai ser igual a 20. 20 e 0. E 0 vai ser igual a 12 sobre 20. Pode fazer a conta se você quiser, pelo menos a gente pode simplificar um pouco mais, cortando por 2, dá 6 sobre 10, cortando por 2 de novo, dá 3 sobre 5 amperes. Esse é o valor da corrente que foi solicitada e veja que utilizamos a transformação de fontes só para deixar o circuito um pouco mais simples. Aqui terminamos nossa aula. Acho que vale a pena você dar um like e acredito que se você chegou até o final desse vídeo, você tenha gostado dele, ele tenha sido instrutivo para você. Além de dar o like, seria ótimo que você compartilhasse com alguém que você julga que se interessa por esse conteúdo. Prefiro, como eu disse em vídeos anteriores, que você compartilhe com uma única pessoa interessada do que mande para grupos que não têm interesse nenhum, aquele compartilhamento rápido, sem raciocinar. Tire só 2 segundos para pensar alguém que se interessa por esse conteúdo ou por outro conteúdo desse canal. De qualquer forma, continue estudando aqui no nosso canal. Aguardo você na próxima aula.